Olá! Em parceria com a TV Cidade João Pessoa, começa agora o programa Dr. Play. Nesta edição, a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Os debates sobre o tema ainda são recentes e a gente, claro, não podia ficar de fora do assunto. Ainda se tem muitas dúvidas sobre o TEA, por isso a gente convidou a psicóloga especializada nesse transtorno, a Sâmia Duarte. Ela que também é mãe de autista, para estar conversando aqui com a gente. Eu prometo que é uma conversa muito esclarecedora e que vale a pena acompanhar até o final. Em poucas palavras, doutora, se a senhora pudesse definir, né, o que é de fato o autismo, né, para quem está em casa nos assistindo, o que é, em poucas palavras, de uma maneira resumida, o que é o autismo? Pronto, eu gosto de falar de forma objetiva. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? É um transtorno que afeta 3 importantes áreas do marco do desenvolvimento de qualquer indivíduo, que é a interação social, a comunicação e o comportamento. Então, de alguma forma, ele tem essa questão de dificultar, ele apresenta dificuldades nessas 3 importantes áreas, que seja a ausência da interação, ou uma interação deficitária, uma interação de forma não funcional. Ele tem que apresentar, para estar no espectro autista, ele tem que apresentar alguma questão nessas 3 importantes áreas, seja a ausência ou seja a forma incorreta, né, de agir, como movimentos estereotipados, repetitivos, que isso traz na parte do comportamento, né, e essa comunicação... Como até essa questão que a senhora falou do da flap. A gente tem chama outros aspectos tem o físicos? Balançar, a questão da elevação dos pés, que fica até hoje meu filho anda na pontinha dos pés, já tentamos de tudo, usar pezinho, é como nós andamos com o pé baixo, se a gente for andar na ponta do pé agora, vai doer muito, eu percebo, se ele anda com o pé baixinho, dói, é o inverso. Tem cirurgias que pode ser feita no tendão, tem várias, mas tendem a voltar, porque se a elevação de pé for uma questão sensorial, que ele tem essa necessidade de elevar para se sentir bem, como a gente pisa normal, se sente bem. Então, não adianta muito, eu vejo muitas mães, amigas minhas, que tentaram essa opção da cirurgia e voltou, porque ele volta a andar na ponta dos pés e consegue fazer essa questão do tendão, novamente volta esse mesmo problema. Então, o autismo, gente, resumidamente, o transtorno do espectro autismo é essa questão do transtorno do neurodesenvolvimento que afeta essas 3 importantes áreas do desenvolvimento da criança. Então, esses são os principais desafios enfrentados pelas pessoas autistas, né? Esses 3 aspectos aí de relacionamento, de comunicação, né? Eu digo que o maior, sendo bem franca, o maior desafio tanto da criança no espectro quanto das famílias, é realmente, de fato, encontrar um acolhimento, encontrar algo que seja acolhedor, algo que funcione, algo que vá lhe dar. Existe uma busca incansável para resolver aquela demanda. A mãe traz uma demanda, olha, meu filho está batendo, meu filho não fala, ele não consegue brincar com os outros coleguinhas. Então, busca-se uma solução para aquilo. A gente tem como melhorar, né, buscar alternativas e estratégias para atuar nessa demanda. Então, e outra coisa importante, esses sinais e sintomas, eles aparecem até os 2 anos de idade. Na primeira infância. Nessa parte, até os 2 anos de idade, vai apresentar algum tipo com relação a essas 3 áreas. Vai ter algo ali que é um sinalzinho de alerta. A mãe, ela é muito sensitiva, né? Como já está no nosso sangue ali, né? A gente o tal do 6º sentido. Isso, o 6º sentido de mãe é infalível. Como é que a senhora pode orientar as mães agora que está nos assistindo, né? Se ela perceber por pequeno sinal que seja, né? Ela realmente deve procurar uma psicóloga clínica, um neuro, só para descansar ou para ter até a certeza de algum diagnóstico, né? Olha, eu recebo essa pergunta, acho que diariamente. E, inclusive, as amigas, os parentes. Eu passei uma luta com relação aos meus parentes. Eu tenho 2 sobrinhos hoje autistas que foram diagnosticados no espectro também. Um moderado e outro também está no nível de suporte 3. E quando eu morava fora, quando eu vinha nas férias, era aquele pânico. Eita,
será? Porque a mãe sente. Ela vai observar também. A mãe sente. Aí ficava, tipo, escondendo os meninos de mim, assim. Aí foi uma guerra na família. Eu disse, olha, então é bom levar no neuro, para saber por quê. Porque já tinha um primo legítimo que está no espectro, né, e tal. E aí, lembro como hoje. Hoje, elas não ficam tão assim de eu contar essa história. Mas eu apliquei alguns testes, fiz alguns testes ali rapidamente. Passei o olho e vi, poxa, tem algo de errado. Eles não interagiam, não se comunicavam. Tinha a questão da agressividade também, né? Era uma criança que tinha sensibilidade, não pisava no chão. Meu sobrinho, por exemplo. E minha sobrinha, ela não olhava de jeito nenhum, se falava. E eu, meu Deus, aí chamei as duas, minha irmã e minha cunhada. Só olha. E elas já ficaram lá. Ai, Sâmia, que você vê autismo em todo lugar, é porque você lida direto com autismo e você fica vendo autismo e kkkk. Que história de autismo que nada. Isso e eu, angústia, tu imagina, você vendo ali, meu Deus, será que eu tô doida? Eu quero estar... Não, realmente, eu queria que fosse o que elas estavam dizendo, mas a gente acaba que, de tanto você lidar, são várias e várias crianças que você convive, você tem características bem pontuais, e é uma combinação de características, não é somente uma característica. O que é impressionante, um dado que eu vou te dizer, cerca de 89% dos casais se separam após um diagnóstico de deficiência do filho. E, infelizmente, essa carga toda dos cuidados acabam ficando com as mães. Com a mãe. Que estudos comprovam, não é achar. Estudos e inúmeros estudos diz que o estresse de uma mãe é comparado ao estresse de um soldado em guerra. Então, isso é muito sério, é algo recorrente, é algo que acontece com muita frequência. E quando traz para a parte do autismo, principalmente, porque é um transtorno que, infelizmente, ainda não existe uma cura e que vai ser por resto da vida. Tem várias e várias demandas. Você trabalha uma demanda e aparece outra demanda. Então, essa carga é imensa e acaba ficando com as mães. Espero que você esteja gostando dessa conversa. A gente vai fazer um pequeno intervalo nesse bate-papo, mas a gente volta rapidinho. E estamos de volta com uma conversa importante sobre o TEA. A psicóloga Sâmia Duarte, ela é especializada no assunto, portanto, está aqui com a gente nessa conversa tão importante. Só com acesso à informação adequada, as pessoas do espectro autista podem combater o preconceito e fazer com que a sociedade tenha empatia com a causa. Vamos agora para o segundo bloco do seu programa Dr. Play. Confira. Tem os níveis aí, que antigamente tinha uma nomenclatura, hoje Isso. já tem outra. Isso. Como é que é caracterizado esses níveis? Vamos lá, o transtorno do espectro do autismo, diferente da síndrome de Down, não é algo que vai ter características físicas. Que eu particularmente, eu acho que tem um gênio da beleza, porque é um menino bonito, viu? Mas não tem nada fisicamente que difere ele das outras crianças. Então, geralmente, a gente enfrenta muito, mas ele não parece, como é parecer autista? Tem crianças no espectro que ficam quietinhas, que ficam isolados, e já tem outros que são agitados, que têm estereotipias motoras, que é o flap, que fica se balançando, que não param, que pulam, que gritam. E com relação aos níveis, antes chamava leves, moderado e severo. Hoje mudou-se isso. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Geralmente, a criança no espectro autista tem algum outro transtorno associado. Tem outras comorbidades, como hiperatividade, deficiência intelectual, TDAH, TOD, que é o transtorno desafiador opositor. E o autismo é o transtorno principal, mas tem outro transtorno. Infelizmente, muitas crianças no espectro têm, principalmente a deficiência intelectual. O meu filho ele tem 14 anos, mas o intelecto dele é de uma criança de 2 anos, um exemplo. Uma criança e, além do mais, uma criança com algum tipo. Porque uma criança de 2 anos hoje, sem nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de questões que fogem do desenvolvimento típico, né? Ele responde tudo, ele consegue compreender, ele já se comunica, ele já diz o que quer. Já um vocabulário bem grande também. Bem evoluído. Então, assim, é bem complexo. Mas o que se é principal? Não se deve se apegar a um diagnóstico. Um diagnóstico não é uma sentença.
E não se deve comparar, porque cada criança, tem crianças que têm um desenvolvimento típico e possa ser que ele nunca venha a ser um médico, que ele nunca venha fazer uma faculdade, que ele tenha algum nível de cognição inferior às outras crianças da idade dele. Então, eu sei que trabalhar nossas expectativas e nossas frustrações é muito mais difícil do que trabalhar a UTEI em si. Às vezes, no consultório, eu tenho que trabalhar mais as mães do que a própria criança. Porque existe uma expectativa muito grande no tratamento, em cima de algo que a gente não sabe, não tem uma garantia específica. O que se existe? Estratégias que são comprovadamente afirmados e comprovados que têm eficácia no tratamento, que existe uma melhora do quadro. Hoje, você fala de autismo, tem um parente, tem um irmão, todo mundo hoje tem alguém. Todo mundo conhece alguém na família. E olha que interessante, na minha própria família, antes do Arthur, não existia nenhum caso de crianças que estava no espectro autista, que tinha essas características. O povo diz, mas é porque não era... Não tinha nenhuma criança enfileirando nada, não tinha nenhuma criança batendo, não tinha nenhuma criança batendo a cabeça na parede, não tinha nenhuma criança andando na ponta dos pés, não tinha nenhuma criança com esse atraso de fala significativo. Não existia nenhuma criança com esses sintomas. E eu, na minha época de escola, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma criança com esses sintomas, nenhuma criança fazendo isso, se isolando. Porque podia existir crianças... do nível de suporte 1, que passava imperceptível, que são hoje esses adultos que estão recebendo diagnóstico, né? Que era uma criança que se isolava, falava... E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, assim, o que eu vejo? Existe, sim, um acesso maior à informação. Então, esse diagnóstico ele está chegando de forma mais rápida, porque antigamente existia uma peregrinação dos pais para ir confirmar o diagnóstico, para saber um médico especialista era difícil. Hoje em dia, graças a Deus, os profissionais estão se capacitando, estão se especializando, porque, infelizmente, existe, sim, um grande aumento no número de diagnósticos. E existe hipótese para que explique o porquê desse aumento. Existe a hipótese que já foi derrubada com relação à vacina, que teve aquele surto. A hipótese mais absurda, que foi logo no início com relação à teoria da mãe geladeira, porque essas crianças era desse jeito, porque a mãe não dava devida atenção. E aí eu acho que culturalmente isso, as mães ficaram extremamente atentas a isso, que é um respingo dessa teoria absurda, né? E existe também a teoria com relação ao alto consumo de agrotóxico, comidas com agrotóxico, alto consumo de medicação, porque você vê a quantidade de farmácia que tem aí, a cada esquina tem uma farmácia e a gente se medica sozinho, né? Dor de cabeça. Antigamente era um chazinho, dormia para passar dor de cabeça, e hoje em dia a gente não tem tempo de ir dormir, de descansar um pouquinho para passar, e a gente acaba se automedicando. Eu, sinceramente, de coração mesmo, como pesquisadora, como mãe, que necessita de saber de tudo, de acompanhar tudo de perto, porque é o meu filho em questão. Então, assim, eu vejo que tem muita relação com relação ao externo. Algo que acontece, externamente a gente coloca e altera com relação à criança. Que daí vem a questão de multifatorial, né? Que o autismo é multifatorial. Até hoje sabe-se que não existe uma causa única e específica. E nem cura, né? Porque Isso. também se vende muito a cura, né? A gente até falou aqui nos bastidores, tem muitas outras patologias, né? Não é o caso de transtorno, que muita gente também vende a cura, que não existe, e está vindo até para o universo do autismo também, profissionais, né? Erroneamente falando de cura, né? Que não tem. Porque não é uma doença, já começa por aí, não é algo patológico. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se não é uma doença, para se ter uma cura, não existe nenhuma causa ainda definida. Então, como é que vai curar o que você nem sabe o que está causando? Então, infelizmente, existem péssimos, que eu não vou chamar nem de profissionais, pessoas que usam de forma muito absurda da emoção dos pais, que tem muito pai que vende a alma. Se disser que tem a cura, vai onde for e gasta o que tiver para tentar cessar aquele sofrimento, porque uma frustração, é um sofrimento muito grande. Você vê seu filho se machucando, te machucando, você tem uma expectativa, você vê o preconceito contra eles, porque não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Existe sim um preconceito muito grande, isso de não chamarem ele para aniversário, de ele ser a criança que ninguém conta como criança, que as pessoas
finge que está ali aceitando, mas não estão aceitando de fato, tem medo dele. A primeira sensação é medo. Um desafio nas próprias escolas também, Exatamente. né? Nas próprias escolas Nas próprias tradicionais. escolas. E existe a questão de dizer que não estamos preparados. Gente, ninguém está, inclusive a família, ninguém está Nem a própria preparado mãe, né? para aquilo que é o desconhecido. A gente não sabe, a gente está na luta, mas é nosso filho, então a gente tem que se preparar. A gente tem que buscar alternativas. E assim, de coração, eu vejo que a principal preparação, sabe qual que é? É você amar, é você gostar. Porque independente do diferente, do quão assustador que for, mas você ama aquela criaturinha ali, você tem empatia, essa palavra que todo mundo diz, chique, empatia, e poucos têm. A entrevista completa você encontra no canal do YouTube da Dr. Play. Até o próximo programa. Até lá!